Pessoal, hoje eu trago uma temática importante também para quem é aluno de primeiro ano, de segundo, de terceiro, de pré-vestibular, aluno de faculdade, que às vezes esquece um pouquinho sobre a importância do balanceamento de equações, né? Então, quando a gente pega a equação química, a gente observa que ela tem alguns elementos que são fundamentais para que você resolva conteúdos que envolvem cálculos trigonométricos, por exemplo, e outras particularidades da química. E uma delas é balanceamento de equações. O balanceamento de equações, praticamente ela obedece uma lei, que é a lei de Lavoisier, né? Todo mundo já ouviu falar desse cara na química aí, na física, na biologia. Lavoisier é o cara da transformação, né? Quando ele diz que na natureza você não cria nada, nem você destrói nada, você transforma as coisas. Então, quimicamente falando, o que é uma reação química? É uma reorganização molecular de átomos. Um átomo que estava ligado com uma substância se liga com outro e assim sucessivamente. Então, o Lavoisier, ele trabalhou uma coisa que foi a seguinte informação: em uma equação de um sistema fechado, ele disse que o somatório das massas dos reagentes é igual ao somatório das massas dos produtos. Então, a quantidade de átomos que eu tenho aqui no reagente tem que ser igual à quantidade de átomos que eu tenho ali, no produto. Então, se eu contar a quantidade de átomos de um lado for igual à quantidade de átomos do outro lado, eu tenho aí uma equação que a gente chama de balanceada ou equilibrada. Então, eu tenho que somar. Vou dar um exemplo para vocês de uma equação que está balanceada. CaCO3 produzindo aqui CaO mais CO2. Se você observar, eu vou ter que verificar isso. Lembre-se que a setinha ela é fundamental. Por quê? A nossa seta que está aqui na equação química, ela me aponta sempre para o produto. E antes da seta eu tenho reagente. Então eu vou ter aqui sempre reagentes e depois ali eu vou ter os produtos. Então muita gente fica com dúvida: qual é o produto da reação? Qual é o reagente da reação? A gente sabe antes da setinha, reagente, depois da setinha é produto. Isso é importante, guarde isso aí no coração. O que acontece aqui? Como é que eu posso verificar se a quantidade de átomos é igual, se a equação está balanceada? Eu tenho aqui antes do reagente um cálcio, no produto eu tenho um cálcio. Eu tenho um carbono no reagente, eu tenho um carbono no produto. Até aí está ok. Eu tenho 3 átomos de oxigênio, está vendo que esse átomo que está coladinho aqui, a gente diz que isso é a atomicidade. Quando ele está colado embaixo do átomo, ele está dizendo que cada molécula, isso aqui é uma molécula, eu tenho 3 oxigênios, um carbono e um cálcio. Então eu tenho 3 oxigênios, eu tenho um aqui e tenho mais 2 aqui. Então 2 com 1, 3. Essa equação ela está balanceada. Então eu tenho aqui uma equação que a gente pode dizer que está balanceada. Então essa equação está ok. Eu não poderia me preocupar, porque aqui eu estou dizendo que eu tenho aqui 1 e 1. Ou seja, o que é que significa essa representação? Vamos lá. Antes de eu colocar uma não balanceada. Esse número da frente que aparece na molécula aqui, esse número a gente chama ele de coeficiente. E ele indica a quantidade de mols, que é a quantidade padrão no SI de quantificar matéria. Então, se eu tenho 1 aqui, eu tenho 1 mol. Se fosse 2, teria 2 mols. Se fosse 3 mols. E esse número pequenininho aqui, que está colado no átomo, ele me diz aqui a sua atomicidade, que é a quantidade aí, nesse caso, a quantidade de átomos, certo? Então a gente precisa ter esse cuidado na hora de estar elencando aí essas fórmulas químicas. Então, uma coisa, não confundir a atomicidade com coeficiente. O coeficiente vem do balanceamento. Se aqui está tudo ok, número 1. Professor, se eu não quisesse colocar o número 1, poderia deixar ser o número 1? Sim, porque está subentendido. Então aqui ficaria subentendido que é 1. Beleza, show de bola. Agora imagine essa outra equaçãozinha aqui, N2 mais H2 produzindo aqui NH3.
Então eu tenho agora uma equação química, eu tenho um reagente e tenho um produto. Quando eu vou olhar essa equação, o que é que eu observo? Eu tenho 2 nitrogênios e aqui do lado do produto eu só tenho 1. Está igual? Não está obedecendo a lei de Lavoisier. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que balancear. Então eu tenho que equilibrar isso por um método. Se uma equação for simples, eu uso o método da tentativa, que é o que vai ser o objetivo dessa aula. Essa aula eu vou ensinar para vocês como você fazer um balanceamento por tentativa. E ela é muito indicada pelo fato de você fazer rápido e o fato da equação ser simples. Então, olhe bem, eu tenho aqui 2 nitrogênios e um só. 2 hidrogênios e aqui 3, está tudo esculhambado aí. Então, o que é que você vai fazer? Você vai escolher balancear. Geralmente pode usar o produto ou o reagente, mas geralmente a gente vai para o produto aqui, ó. Se eu tenho 2 nitrogênios desse lado e aqui só tem 1, para ficar igual, eu coloco um 2 aqui na frente, ó. E vou considerar que aqui é 1, porque eu não mexi nesse número 2 e equilibrei aqui, ó, 2. Eu já resolvi o problema do nitrogênio e já resolvi o problema do NH3. Agora é só balancear o último elemento. 2 vezes 3, tá vendo? Esse número 2, que é o meu coeficiente, eu multiplicando por 3, que é a atomicidade do hidrogênio, eu vou achar quantos átomos de hidrogênio eu tenho. 2 vezes 3, 6. Está vendo que já tem 2 aqui? Então, 2 vezes 3, 6. Eu vou colocar 6 aqui dentro, mas como tem um número, eu tenho que dividir. 6 dividido por 2, 3. Ó, balanceei a equação. Qual é a proporção de combinação desses elementos? 1 para 3 para 2. Ou seja, 1 mol de nitrogênio reage com 3 de hidrogênio, produzindo 2 de NH3. Então eu balanceei a equação. Aí sim eu posso brincar de estequiometria, de fazer regra de 3, de fazer proporcionalidade aqui, porque eu estou com tudo balanceado. Porque eu achei a proporção de combinação. Tranquilo? Numa equação também, a gente aborda ou representa o chamado estado físico. O que seria o estado físico, né? A gente pode trabalhar a molécula sólida, a molécula pode vir líquida, ela pode estar gasosa, ela pode estar aquosa. Dependendo do estado físico, você tem aí essas representações. No caso aqui dessa equação que eu coloquei para vocês, ela ficaria completa assim, ó, nitrogênio gasoso, mais 3H2 gasoso, produzindo 2NH3 gasoso. Você vê que eu mostro o estado físico. A proporção de combinação, aqui é opcional, eu coloco 1, eu posso deixar sem o número 1. E eu tenho as razões estequiométricas ou a quantidade de mol da molécula. E isso é importante toda vez que o aluno for trabalhar isso. Beleza? Teria que trabalhar essa representação. Então isso é importantíssimo que o aluno domine. Então, qual é o principal método? A gente usa o método das tentativas. Por que o nome é chamado método da tentativa? Porque você tenta mesmo. Então você vai tentar com equações mais simples, tá? Então, sempre que precisar balancear, faça essa verificação e fique atento a essas particularidades. Que aí você vai conseguir balancear e trabalhar toda a equação. Quando ele pergunta sobre balanceamento, uma das coisas que ele mais pergunta, quando é específico de balanceamento, é que você me diga o somatório dos coeficientes da equação, que nesse caso seria 1 mais 3, 4, com 2 aqui, ó, 6. Então, o somatório dos coeficientes seriam 6. Essa seria a resposta lá para gabaritar, coisa que o aluno da oficina de estudos vai fazer muito, né? Gabaritar as coisas por aí. Um beijo, fique com Deus, até a próxima aula. Cheiro!